Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu mandei uma pergunta lá no WhatsApp da mamãe e do papai se você sabia qual que era a diferença entre profeta e sacerdote. Hoje a gente vai aprender com a vida de um profeta que foi muito obediente à voz do Senhor. Vamos orar para começar esse culto? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa semana, Senhor. Te agradecemos pela ceia que tivemos no último domingo. Foi muito bom poder estar em família e louvar e engrandecer o seu nome. Nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor se revele através da sua palavra, fala conosco, nos ensina um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Abençoa cada família que está assistindo a esse culto e que em breve, Senhor, possamos estar todos juntos novamente. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler lá então, em 1 Samuel, do capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Acompanhem lá comigo. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não ver, estava deitado no seu lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel! E este respondeu, eis-me aqui. Então ele correu até onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá se deitar. Ele foi e se deitou, e o Senhor chamou Eli de novo, Samuel! Este então se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. E Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá se deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel! Este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Bom, nós acabamos de ler então a primeira vez que Deus falou com Samuel. Você sabe o que Eli era? Eli era o sacerdote. E Samuel, depois dessa passagem que a gente ouviu, foi chamado para ser um profeta de Deus. Lembra que eu perguntei se você sabia qual que era a diferença? Bom, o sacerdote, ele era o elo do povo de Israel com Deus. Era Eli que cuidava do templo, que oferecia sacrifícios, que celebravam no tabernáculo no templo do Senhor. Já Samuel, ele foi chamado, Deus levantou ele para ser um profeta. O profeta, ele era usado por Deus para que Deus falasse com o seu povo, para que Deus desse instruções ao seu povo e repreendesse quando o povo estivesse fazendo alguma coisa errada. Através dos profetas, Deus também revelava informações de coisas que aconteceriam lá na frente, eram as profecias. Bom, ele estava cuidando do templo lá quando o profeta Samuel nasceu. Nasceu ele de uma oração muito fervorosa que Ana fez, lembra? Ana queria muito um bebê, orou por Samuel
Deus mandou Samuel para Ana e Ana disse que entregaria ele no templo. Eli cuidava do templo nessa época e Samuel passou a morar lá com Eli e aprender com Eli sobre a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos conta que Samuel ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Samuel, então, pela primeira vez ouve a voz do Senhor e não reconheceu. Quando Deus chamou Samuel, Samuel, ele achou que era Eli que estava chamando. E assim foi por 3 vezes, até que Eli entendeu. É Deus que está falando com Samuel. E então, quando Eli entendeu, ele deu uma instrução, deu o que Samuel tinha que fazer. Falou assim: olha, Samuel, quando Deus falar com você de novo, você vai pegar e vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Bom, Samuel então ouve a voz de Deus mais uma vez e agora quando ele ouve, ele diz: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Samuel, a partir daquele dia, ouviu muito a voz do Senhor. Samuel foi muito usado por Deus, porque primeiramente ele ouviu a voz do Senhor. Como é que eu e você podemos ouvir Deus falar conosco? Sim, através da Bíblia, através do nosso culto, através de canções de louvores. Deus falou com Samuel, que ainda era um menininho, pequenininho, e Deus continua falando com a gente. Nós temos que aprender, assim como Samuel aprendeu com Eli, nós temos que aprender com o nosso papai, com a nossa mamãe, com as tias lá da igreja, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Mas não basta só ouvir. Lá em Mateus tem um versículo que diz assim, que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é um insensato. Aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, esse sim é prudente. Sabe o que é insensato? Sabe quando você faz alguma coisa errada e a sua mãe diz assim: menino, você não tem juízo? É isso, insensato é quem não tem juízo. É quem não sabe fazer as coisas da maneira correta. Samuel ouviu a voz do Senhor e também obedeceu, colocou em prática. E é por isso que Samuel foi alguém que fez grandes coisas, falou muito ao seu povo, repreendeu ao seu povo, porque além de ouvir, ele colocava em prática. Essas são 2 coisas que eu gosto muito e que eu aprendo com Samuel. Primeiro, que eu tenho que aprender a ouvir a voz do Senhor. E segundo, que eu tenho que colocar ela em prática. Sabe como é que a gente aprende a ouvir a voz do Senhor? Quando a gente fala todo dia. Todos os dias com o Senhor. Recentemente, a gente teve um encontro dos jovens, sabe, lá com o tio Fernandinho? E ele pegou e falou assim: será que se eu ligasse para ele, ele ia saber que era eu que estava falando? Se eu ligar aí na sua casa e não disser o meu nome, você vai saber que sou eu que estou falando? Olha, eu tenho certeza que a minha mãe sabe que é eu que estou falando, que o meu pai sabe que é eu, o meu marido e até o meu filhinho. Mas e se você ir na sua casa, se eu ligar para sua avó, será que a sua avó vai saber que sou eu que estou falando? Eu acho que não, sabe por quê? Tem que ser uma pessoa que você conversa todo dia para você identificar assim tão fácil, não é? Como é que a gente vai ouvir Deus falar com a gente se a gente não fala todo dia com Ele? Tem que ser alguém que esteja no nosso convívio diário, todos os dias. Deus fala conosco através da Bíblia, mas para a gente conseguir entender, a gente precisa ler a palavra de Deus todos os dias. É uma vida que Samuel aprendeu a ter com Deus. Samuel ouvia e praticava isso. Samuel estava sempre conversando com Deus, estava sempre no templo orando. E é assim que a gente tem uma vida com Deus, quando a gente ouve e obedece. Bom, então hoje nós aprendemos muito com Samuel. Nós devemos ouvir a voz do Senhor e que devemos
obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Como eu disse ali no vídeo, a gente só vai ouvir a voz do Senhor quando a gente praticar ela. Você só sabe que sou eu que estou falando porque você já me ouviu muito falar. Então, essa semana o nosso desafio é ler a Bíblia todos os dias. Coloca lá na porta do quarto um papel, segunda, terça, quarta, quinta, e vai marcando um X lá, para que todos os dias você possa ouvir a palavra do Senhor, ouvir Deus falar com você através da palavra dele. Outra parte do nosso desafio dessa semana é que a gente vai começar a aprender a fazer um devocional juntos. Logo, logo eu vou mandar aí no celular da mamãe e do papai como é que eu faço o meu devocional, para que a gente possa aprender junto. Assim como Eli ensinou Samuel a ouvir a voz do Senhor, nós também queremos te ensinar a ouvir a voz de Deus. Bom, então nessa semana você vai ler a Bíblia todos os dias. Aí você escolhe 2 versículos que Deus falou com você. Grava um videozinho e me manda, para que a gente possa compartilhar a palavra de Deus, para que Deus fale com todo mundo. E eu já me adiantei, hoje eu estava lendo o Salmo 111 e Deus falou comigo. E eu queria ler aqui para vocês já os meus versículos. Então é Salmo 111, do versículo 2 ao 4, que diz assim: Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que se alegram por causa dela. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Sabe o que o Senhor falou aqui para mim nesses versículos? Que Ele é muito grande e que tudo que Ele faz, tudo vai ser lembrado. A gente não vai se esquecer nunca das coisas que Deus fez por nós. Então é isso, gente. Que vocês possam ouvir a palavra do Senhor e possam obedecê-la todos os dias. Vou te convidar agora a orar aí com o seu papai e com a sua mamãe para a gente finalizar esse culto. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Eu queria estar pedindo oração para o Brasil e pela política, né? E que as pessoas aceitem cada vez mais Jesus. E também pelo casamento da minha irmã, que vai casar esse ano. E também eu acabei de assistir o culto infantil e eu gostei muito. E cada vez mais estou aprendendo mais, muito mais. E é isso, gente. E espero que esse coronavírus aí passe logo e tenho esperança que vai passar bem rápido, né? Esse corona aí. E a gente vai voltar na escola, na igreja, essas coisas. Brincar, essas coisas. Então, um beijo pra todos vocês e tchau!